Na década de 90 e início dos anos 2000, o fisiculturismo atingiu seu auge em termos de tamanho, definição muscular e qualidade no palco do Olímpia. Para muitos admiradores do esporte, o palco estava repleto de grandes atletas, verdadeiros gigantes com shapes que desafiavam as leis da anatomia. A competição era incrível, com nomes lendários do fisiculturismo disputando o primeiro lugar. Dorian Yates, Ronnie Coleman, Kevin Levrone, Nasser El Sonbaty são apenas alguns dos ícones dessa época. A qualidade muscular era um dos aspectos mais impressionantes dos fisiculturistas dos anos 90. Esses atletas se tornaram verdadeiras inspirações para uma geração inteira de admiradores do fisiculturismo, e até mesmo para aqueles que começaram há pouco tempo a musculação. Foi uma época em que o fisiculturismo ganhou destaque mundial, estabelecendo-se como um esporte que dava tanto retorno financeiro como visibilidade a grandes marcas. Dentre os atletas que surgiram nos anos 90, que ouvimos pouco sobre, e para mim, um dos shapes mais estéticos que subiram no palco naquela época, o persa Sharik Kamali, conhecido como King Kamali, neto de um general monarca do Irã, morava em uma mansão de 3 andares, mas aos 8 anos teve que fugir do seu país e migrar para os Estados Unidos. Um dos melhores posadores do fisiculturismo com opiniões fortes, vamos conhecer a trajetória desse icônico atleta. Sharik Kamali nasceu em 29 de abril de 1972, em Teherã, capital do Irã. Seu nome completo soa como Shahryar, que significa rei. Daí o nome King, que alguns erroneamente consideram um apelido. A infância de Sharik Kamali foi vivida no Irã. Seu avô era um general do Shah. O avô construiu uma enorme mansão de 3 andares e reuniu sob seu teto todos os seus parentes. Na década de 70, problemas políticos abalaram o poder do Shah e afetaram diretamente a família do general. Como resultado, o avô decidiu fazer as malas e sair do país. A família emigrou para os Estados Unidos quando Sharik tinha 8 anos de idade. Depois do antigo luxo, eles tiveram que se amontoar em um pequeno apartamento de um cômodo. Os pais de King tinham uma boa educação e eram fluentes em inglês, por isso conseguiram um emprego decente. O jovem Kamali teve que se adaptar psicologicamente à vida em um país estrangeiro, com outras leis e costumes. Começou a praticar musculação em 1986, quando tinha 14 anos de idade. Sua turma foi recrutada para um time de futebol americano, e o garoto decidiu se inscrever, mas logo o técnico o dispensou. King era derrubado o tempo todo, seu peso era de 45 quilos. O técnico ofereceu a ele um pouco de treinamento e o retorno ao time um ano depois. Durante todo o verão, Kamali estava treinando duro. Em setembro, conseguiu ganhar cerca de 16 quilos de massa muscular pura, mas na sessão de futebol americano ele não retornou. Continuou a se dedicar à musculação. Depois de se formar na escola, ele se matriculou na academia Ironworks. James Bryant, o treinador da academia, notou a boa genética de Kamali e começou a prepará-lo para uma competição. James ensinou a King os métodos do treinamento e da dieta, e o rapaz começou a progredir com confiança a desenvolver músculos mais fortes. Muito teve de ser feito no caminho para o sucesso. Traumas, falta de dinheiro e de patrocínio, combinação de treinos com um cronograma de treinamento apertado, incompreensão dos pais. No entanto, quanto mais eles não acreditavam nele, mais violentos eram os esforços de King para atingir o seu objetivo. King Kamali começou a competir quando era um estudante do ensino médio, sem perder um único torneio local. Em 1991 veio a primeira vitória. King se tornou o campeão absoluto entre os alunos da Virgínia, na categoria de sua idade. Ao entrar na universidade, ele continuou a competir. Em 1994, Sharik venceu o campeonato americano estudantil, após 3 anos de tentativa sem sucesso.
levando o overall. Depois de se formar em Fisiologia do Exercício pela Universidade de George Mason, Kamali recebeu a aprovação dos pais e se dedicou totalmente ao fisiculturismo. Nos anos 96, 97 e 98, tentou seu Pro Card, mas a melhor colocação foi um terceiro lugar em 1998. Em 99, King Kamali foi colocado sob os cuidados de Chad Nichols, conhecido treinador e nutricionista, que até os dias de hoje é um dos principais nomes do meio. Graças a ele, em 1999, King conseguiu finalmente obter um cartão profissional. Isso foi precedido por um caminho de 7 anos. Durante todos esses anos, King Kamali se recusou a participar de tudo, não aparecendo em nenhum feriado familiar, não se encontrando com os amigos e praticamente não descansando. Seu foco era o fisiculturismo e viver dele. A estreia de Kamali no cenário profissional ocorreu em 2001, no torneio Ironman, onde ele ficou num incrível terceiro lugar. Foi uma disputa acirrada com Chris Cormier, que levou o título, mas King estava provando que seu nível como pro era competitivo. Após 2 semanas, competiu o Arnold Classic. O palco estava num nível tão alto que muitos não estavam convencidos com o potencial de Kamali, ficando em 4º lugar. Mas em sua frente, Ronnie Coleman em primeiro, Chris Cormier em segundo e Dennis James em terceiro. E este ano foi visto como um competidor, com um físico denso, mas com uma desenvoltura para transições de pose muito fluidas e naturais. Além de sua performance de dança, finalizando o ano com o tão sonhado Olímpia. Ali sim estava ao lado da elite do esporte. Coleman levando mais uma vez o título e King ficando na 10ª colocação. Em 2002, subiu muito retido ao palco e não estava conseguindo uma boa colocação, somente o 17º lugar. Sua apresentação individual foi um grande espetáculo da noite. Esse ano também foi o seu último Olímpia. Após competiu mais 2 Arnold Classics, 2004, 8ª colocação, e 2005, 11º. Continuou competindo em campeonatos da IFBB até o ano de 2008, se aposentando do cenário profissional no Atlantic City Pro, com o 6º lugar. King Kamali, após se aposentar, continuou muito ativo no mundo do fisiculturismo. Tem um campeonato em seu nome, o NPC King Kamali Classic. É um profissional muito requisitado para palestras e coach. No ano de 2021, em outubro, presenciou um acidente na qual um carro perdeu o controle, vindo a capotar. Kamali foi ajudar quando viu o acidente e era mais grave do que aparentava. Uma mulher havia sofrido ferimentos graves. O veículo estava em uma posição perigosa, podendo agravar ainda mais o estado e até a vida da vítima. Ao ver que um membro estava preso, levantou o carro um pouco com um braço e arrancou a porta. Em entrevista, King descreveu: "Ainda estou em choque. Agradeço a Deus por ter me abençoado com a minha força, porque tive que usar toda a minha força para levantar o carro que estava preso em seu braço com uma mão. A única maneira de ajudá-la era arrancar a maldita porta, e foi o que eu fiz." Em entrevista à Generation Iron, King Kamali declarou sobre o meio do fisiculturismo que todo mundo usa esteroides. Acredita que a maioria dos fisiculturistas naturais está usando alguma forma de esteroides. Ele não acha que eles estejam usando num nível massivo, que nem os atletas de ligas não testadas usam. Mas ele acha que os atletas que se autoproclamam naturais estão retocando seu físico com alguma manutenção de esteroides. Afirma que conhece muitos fisiculturistas naturais que admitiram a ele pessoalmente que usam esses ergogênicos. Ele acha que os testes são fáceis de serem fraudados. Também acha que qualquer pessoa que entre no mundo do fisiculturismo e esportes profissionais faria qualquer coisa para se tornar melhor, incluindo alguma forma de uso de ergogênicos. E você também acha que os naturais que vivem do shape são fakes, mesmo usando um nível baixo de esteroides? Deixe nos comentários abaixo. King participa frequentemente de podcasts no YouTube, principalmente no canal RX Muscle, coordenado por Dave Palumbo, sempre dando suas opiniões sobre o universo do fisiculturismo. Kamali se tornou um ícone do esporte, imigrante que trabalhou para conquistar seu espaço nesse esporte tão competitivo, principalmente nos anos 90. E registrou sua marca no bodybuilding profissional.
Agradeço por terem acompanhado mais uma incrível história de um dos muitos atletas do fisiculturismo. Quer apoiar o canal? Então não deixe de se inscrever e nos siga também no Instagram. Aqui na tela está aparecendo o vídeo que mostra a trajetória de Mike Matarazzo, que se arrependeu do uso de esteroides, admitindo que tirou no mínimo 20 anos de sua vida. Nos vemos lá.